graça e paz. Depois que a senhora ministrou sobre a minha vida, eu fiz a pergunta ao anjo, né? E ele respondeu que sim. E então eu fui levada ao céu. E lá no céu eu fui levada a um grande salão. E nesse salão tinha uma mesa com homens sentados. E eu reconheci aqueles homens, né? E lá estavam Isaías, Daniel, Jeremias, Elias. E Isaías, ele se levantou da mesa e ele se aproximou. E ele disse: te esperávamos. E nós sorrimos, né? E ele me convidou a sentar na mesa. E cada um começou a falar, sabe? Eles se revezavam para falar de um a um, sabe? E eu permaneci ali em silêncio, absorvendo cada palavra, sabe? Admirada por estar ali. E o primeiro a falar foi Isaías. E ele disse: o temor do Senhor é a raiz da santidade. Quando vi assentado sobre um alto e sublime trono, percebi quem eu era. Percebi o quão impuro eu era. Toda santidade nasce da revelação de quem Deus é. Quem não o vê não pode andar em santidade. E Daniel logo depois começou a falar. E ele disse: a Babilônia tentou me alimentar com sua mesa, mas eu permaneci jejuando pela mesa do céu. Santidade é dizer não ao que o mundo oferece, mesmo quando ninguém está olhando. E Jeremias também começou a falar. E ele disse: eu fui chamado desde o ventre, e chorei por um povo que se desviava. A santidade me custou amigos, honra, alegria, mas quem carrega a dor de Deus sobre a nação não se importa com as dores que o mundo pode lhe dar. E logo depois, Elias também começou a falar. E ele disse: eu fui levantado em tempos de idolatria. E quando todos se curvaram a Baal, eu permaneci em pé. Não porque eu era forte, mas porque conheci aquele que me levantou. O fogo que desce do céu só consome altares limpos. E depois o anjo apareceu e ele disse: ainda não terminou. Algo mais que o Senhor quer que veja. E então ele me levou a um grande jardim. E era cercado assim por muralhas de pedras brilhantes, sabe? Era um jardim muito bonito. E no centro tinha uma fonte. E do lado dessa fonte estava sentada uma mulher. E ela se levantou quando me viu. Ela sorriu. E era Ana. E ela disse: a paz do Senhor, filha. Eu estava ali esperando. E eu sorri e eu sentei ao lado dela. E ela segurou as minhas mãos com carinho, sabe? E ela começou a falar. E ela disse: a dor não é um obstáculo à santidade. Muitas vezes o caminho. Eu gemia diante do altar, mas minha entrega veio antes da resposta. E ela pegou um pergaminho que estava do lado dela. E ela me mostrou as palavras. E lá estava escrito: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. Mas o mais poderoso foi o que veio antes. Senhor, se me deres, eu devolverei. O céu honra votos de alma. E eu perguntei a ela: como é possível viver separada em tempos tão difíceis, em meio a tentações e pressões? E ela respondeu: a carne se cala quando o espírito se alimenta. Muitos alimentam sua carne com distrações, mas a alma faminta pela presença não tem espaço para o pecado. Santidade é fome, filha, e o Espírito Santo responde à fome. Diga à igreja: o Senhor está levantando mulheres de altar,
não apenas de púlpito. Mulheres cuja lágrima é oração, cuja espera é profecia. O Senhor não procura quem sabe falar bonito, Ele procura quem vive separado. E ela eu não sei explicar muito bem, mas ela passou os dedos assim pelas águas da fonte, meio que brincando, sabe? E ela disse: a santidade não é só para o espírito. O corpo também pertence ao Senhor. Hoje muitos dizem: o Senhor vê o coração. E é verdade. Mas esquecem que Ele também habita no corpo, que é templo. E eu perguntei a ela: mas por que hoje muitos negligenciam isso? E ela respondeu: porque perderam o temor. A santidade foi trocada pela conveniência. O que antes era altar, agora virou vitrine. E ela pegou um rolo de pergaminho que estava guardado entre suas vestes. E ela desenrolou e ela me mostrou um trecho conhecido, que tá lá em Coríntios, que fala: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E ela leu, e ela, ao terminar, ela disse: o templo não era lugar de vaidade ou de profanação, era lugar de glória. Tudo que tocava o altar precisava estar limpo, porque hoje seria diferente. E eu fiquei em silêncio refletindo sobre aquilo, sabe? E então ela tocou no assunto da sã doutrina. E ela disse: a sã doutrina é como a cerca do jardim. Sem ela, tudo se perde, tudo se mistura. A beleza da verdade está na separação, na pureza. Hoje, muitos rejeitam a doutrina como se fosse peso, mas ela é proteção, perdão. E ela disse: filha, diga à igreja, quem ama a doutrina ama o noivo. Quem despreza a doutrina já se afastou do altar. E nos levantamos, né? Ela se levantou e eu me levantei logo depois. E ela disse: o Senhor está chamando o seu povo de volta à separação. Não apenas no espírito, mas no falar, no vestir, no pensar, no olhar. E ela colocou a mão no meu ombro. E ela disse: a santidade não é um peso, é um privilégio. A marca dos que pertencem ao santo. Não se esqueça, corpo, alma e espírito, tudo é dele. Viva como quem sabe disso. E então o anjo, ele me trouxe novamente, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Meu Deus, que experiência forte, né? Que ensinamentos tremendos, né? E antes de eu comentar um pouquinho, eu quero ler um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, né? Glória a Deus, amém, amados irmãos. Que experiência tremenda. Amém. O Senhor nos chamou à santidade, irmãos, e não há santidade sem separação. A palavra santa, ela já quer dizer separado, né, irmãos? E sem santidade ninguém vai para o céu, ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Então, que experiência, né, tremenda de cada profeta, né, que falou com ela, que falou com a jovem Hillary, né, e por fim, né, a profeta do Senhor falou com ela também, amados irmãos. Então, nós vemos que a obra que o Senhor tem feito na Shalom, a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, é uma obra de salvação. O Senhor tem arrebatado, o Senhor tem curado, o Senhor tem operado milagres. Temos lutado contra feiticeiros, contra bruxos, contra principados, contra potestades. Irmãos, é guerra, né, apóstola? A santidade, ela é uma guerra. Para você se santificar é uma guerra. Para você abrir mão do pecado, abrir mão das coisas que pode te levar para o inferno, é uma guerra. Satanás, ele trava uma guerra diária. Irmãos, eu estava meditando, apóstola, sobre os heróis da fé,
lutaram, romperam, né, venceram, né, hoje estão no céu, conquistaram a sua salvação, e nós estamos aqui na terra, nós temos muito o que lutar, não é isso, apóstola? É isso, amém. Temos muito o que lutar, né? E o caminho da santidade, esse trilhar de santidade é algo muito lindo, necessário e preciso para cada um de nós, que almejamos morar no céu, que vivemos para a glória do nome do Senhor, para louvar, para que o nome do Senhor seja glorificado com nossas ações e obras, né? Que vivemos para agradar ao Senhor. Eu achei interessante que em cada tempo dos profetas, eles passaram por situações em que eles tiveram a oportunidade de trair ao Senhor, de negar ao Senhor, de abandonar a fé, mas eles optaram em perseverar no Senhor, né? Eles optaram, eles decidiram que, independente das circunstâncias, eles permaneciam com a aliança, na sua aliança com Deus. Então, assim, é uma mensagem de um despertamento espiritual, ao mesmo tempo nos motiva a avançar, a querer ter mais intimidade com o Criador, a viver uma vida de santificação diária, uma vida de santidade mesmo, porque sem a qual não veremos o Senhor, sem a qual não veremos a Deus, né? Então, realmente foi uma experiência muito forte, muito impactante, e assim como edificou a vida da Hillary, a vida de quem já ouviu e quem estará ouvindo essa experiência também. Eu creio muito nisso, porque são as ferramentas que o Senhor usa nos últimos dias para nos trazer, né, digamos que despertamento espiritual para a nossa vida, de intimidade e de santificação diária. E é onde fica bem claro que a santificação não é só o corpo que Deus quer, ou só o nosso coração, não. Ele quer o nosso corpo, alma e espírito, sejamos plenos e completos no Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que você siga avançando em nome de Jesus. Amém, apóstola? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha, Pai, que a tua graça continue sendo derramada sobre ela, sobre nós, sobre cada um que está ouvindo essa experiência, e que possamos, meu Pai, seguir firme e forte caminhando, andando no centro da tua vontade, Pai. Cuida de cada um de nós, e muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafio até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado das afrontas do inferno. Depois que o Sara ministrou sobre a minha vida, eu fiz a pergunta onde ele respondeu que sim. E então ele me mostrava o mapa do Brasil. E o mapa ele se formava diante de mim. Mas ele não era feito de terra, sabe? Era feito de chagas abertas. E onde deveriam ter campos verdes, sabe? Tinham feridas. E onde deveriam correr rios, escorriam lágrimas. E eu via gritos. Eu via muitos gritos de pessoas. E eram de pessoas inocentes, de intercessores cansados, de profetas calados por medo, sabe? E então eu vi Brasília. E ela não estava normal. Ela estava encoberta, assim, por uma cúpula de trevas, sabe? E era sustentada, assim, por mãos demoníacas. E espíritos de corrupção, sede de poder, engano, violência, morte andavam, assim, livremente pelos corredores da Câmara, do Senado, do STF e até do Palácio do Planalto, né? E os seus rostos, eles mudavam como máscaras. E uma hora pareciam políticos, ora pareciam apresentadores de TV, sabe? Outros pareciam até líderes religiosos, sabe? E então eu ouvi a voz do Senhor. E ele disse: este é o cativeiro moderno.
Não é a Babilônia física, mas a Babilônia espiritual. O meu povo foi levado para longe de mim e se esqueceram que eu ainda sou o Senhor dessa nação. E eu vi uma passagem que está lá em Daniel. Eu não me recordo bem a passagem exata, mas dizia: Senhor, grande e temível Deus, temos pecado, temos nos afastado dos teus caminhos. A justiça é tua, mas a vergonha é nossa. E o céu ele se abriu assim, mas não com luz, sabe, com guerra. E eu via anjos se posicionando com armaduras de fogo, e eles aguardavam um comando, mas era como se ainda estivessem travados. E eu ouvi dizerem: eles só se movem quando há arrependimento genuíno. O céu não responde apenas ao clamor, responde à rendição. E eu via muitas pessoas orando, mas muitas pessoas com os olhos abertos para o mundo e os joelhos dobrados só por costume, sabe? Eram palavras sem verdade, clamor sem conversão. E então, no meio daquelas pessoas, algumas vozes começaram a se levantar com sinceridade. E eram vozes que diziam: Senhor, por o Brasil, mas começa por mim. Destrona os ímpios, mas antes destrona o meu ego. E nesse momento era como uma explosão de luz surgisse no céu sobre o Brasil. E o Senhor disse: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu comecei a ver demônios se contorcendo, pois as orações sinceras queimavam como brasas, sabe? E um a um, os principados começavam a perder território, e espíritos de orgulho, prostituição, mentira, divisão, ideologia maligna, sabe? E manipulação começaram a ser expostos. E foi então que eu vi o nome Congresso Nacional como uma parede de vidro. E por trás dessa parede tinha um trono feito de ossos. E nele estava sentado um espírito antigo, muito antigo. Um espírito de controle que governava por trás de governos. E ele não tinha partido, ele não tinha cor, ele não tinha nome. Ele era o poder da iniquidade disfarçada de lei, sabe? Mas quando os intercessores se reuniram e começaram a clamar, algo rasgou assim no alto do céu sobre Brasília, e era como uma espada de glória que descia com violência e justiça, sabe? E eu ouvi: eu sou o Senhor que estabelece reis, e eu também os derrubo. Nada escapa aos meus olhos. Digam, meu povo, voltem ao arrependimento, voltem à consagração, porque não há restauração nacional sem santificação pessoal. E então eu vi alguns tronos terrenos, sabe, sendo sacudidos, e alguns líderes perdendo forças. Eu vi nomes conhecidos tentando esconder escândalos, mas suas vestes estavam encharcadas de escuridão. E eu vi outros líderes desconhecidos que oravam em seus gabinetes, e o Senhor os marcava com luz. E novamente o Senhor disse: eu não procuro políticos religiosos, eu procuro profetas posicionados. Eu não busco alianças humanas, mas corações quebrantados. E direi mais: há uma nova geração se levantando, nas ruas, nos montes, nas escolas, nos interiores, que não será corrompida pelo ouro do mundo nem pelas promessas do sistema. E o Senhor disse: há poder na oração de um justo, mas a guerra vencida na oração da Igreja unida. Reúnam os sacerdotes, clamem entre o pórtico e o altar, porque se o meu povo se posicionar, eu curarei a nação. Ele disse: filha, eu estou revelando a você que o maior impedimento para a libertação e a restauração da nação não está apenas nos governantes ou nas estruturas políticas,
mas no coração do povo, em vocês mesmos, que muitas vezes não estão verdadeiramente rendidos nem clamando com sinceridade e arrependimento. E estou deixando claro que eu estou pronto para agir sobre a nação, mas espero um clamor real, profundo e não apenas orações de costume. Há muita oração, mas pouca rendição. Há clamor por justiça, mas sem transformação pessoal. Eu estou chamando os meus filhos para se despirem de si mesmos e se vestirem de quebrantamento, intercessão verdadeira e santificação. A libertação da nação começa com a mudança da igreja, e a mudança da igreja começa com a mudança do coração. E essa experiência é um chamado urgente para que a igreja pare de apontar para fora e comece a olhar para dentro dizendo: cura o Brasil, mas começa por mim. E antes de voltar, ele disse: diga aos meus filhos, não parem de clamar, porque a batalha ainda não terminou, mas a vitória já foi escrita. E essa foi a minha experiência, né? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Salmos 81, a partir do versículo 13, que diz assim: ó, se meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Glória a Deus, que experiência tremenda, né, amados irmãos? Nós temos orado todo sábado pela nação brasileira, né, conforme manda a palavra manda de nós orarmos, manda nós intercedermos. Eu sei que o nosso reino não é deste mundo, né, eu sei que a nossa glória não está aqui nessa terra, mas sim, né, no céu nós temos o Senhor, que é o nosso Rei. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que fazer frente, né, no reino espiritual. A igreja ela tem que orar, a igreja ela precisa interceder pela nação. Sabe, apóstolo, esses dias eu fiquei triste, né, porque eu estava fazendo uma imagem aqui, porque clamou pela nação, né, para colocar na live. E aí eu usei um aplicativo, né, e eu coloquei lá, né, Brasil, né, eu queria a bandeira do Brasil para me colocar na imagem. E eu achei estranho porque quando apareceu um monte de coisa de carnaval, aquelas máscaras e gente nua, sabe? E lá para baixo que tava a bandeira do Brasil. Eu, misericórdia, eu fiquei pensando, meu Deus, sabe? Até eu olhei ver se eu tinha pesquisado correto, né? Irmãos, para você ver a maldição que se instalou na nossa nação, o Brasil, o país do carnaval, né? O país do futebol, né? O jeitinho brasileiro, misericórdia, irmãos. Sabe? O Senhor, Ele quer usar a igreja para libertar essa nação. E o Senhor, interessante, né, apóstolo, a experiência da jovem, que o Senhor expressa o desejo de usar, né, o povo de Deus para grandes coisas, para libertar a nação, para operar maravilhas. Né, eu acho interessante, né, os profetas Elias, Eliseu, né, Elias principalmente, né, que confrontou ali Acabe e Jezabel, sabe, fazia frente ali. Ele era um servo do Senhor que fazia frente na sua época. E o Senhor o honrou, e o Senhor abençoou, né? E forte experiência, né, apóstola? Muito forte. É uma experiência que nos leva a refletir muito a posição da igreja atual, né? A posição da igreja nos últimos dias perante a sociedade e o mundo. E o que me chamou a atenção nessa experiência é que o Senhor mostrava para ela o principado que agia na nação durante o tempo da história, né? Entrando governos e saindo governos que eram um principado de controle. Então, somente aqueles que realmente amam o Senhor, amam a presença do Senhor, é que pode se contrapor, né, a este grande gigante que impera na nação, nos bastidores do cenário político da nação. Então eu achei isso muito interessante, porque o próprio Senhor mencionava que a vitória da nação brasileira havia sido, né, assinada ali no mundo espiritual. E por que nós não vemos no físico? Por que demora? Né? Porque o Senhor quer uma geração, como o apóstolo mencionou,
a geração ali de Elias, né, que se contrapõe ao pecado, que se contrapõe ao sistema. Eu achei muito lindo uma geração que não vai ser dominada pelo sistema deste mundo, que não vai ser corrompida pelo ouro e pela prata deste mundo, mas que o coração está em Deus, que o coração está voltado em Deus. E o Senhor quer, né, nos últimos dias na nação brasileira, um tempo de arrependimento de pecado, um tempo em que venhamos prantear diante do Senhor, clamando para que Ele reine sobre esta nação. E o desejo do coração do Pai é que se levante uma geração sacerdócio real na terra, sabe? Uma nação santa, um povo adquirido, uma propriedade particular, que não vai estar à venda, que não se corrompe, que não negocia os princípios e valores cristãos, bíblicos, mas que querem fazer a vontade do Senhor. E é possível, se está no coração de Deus, se foi possível no tempo de Israel se levantar os profetas para se contrapor a grandes líderes que estavam em pecado, é possível isso acontecer no Brasil e nós fazemos parte dessa geração. É um tempo novo, é um tempo de arrepender-se, é um tempo de mudança, é um tempo de orarmos, de clamarmos até que o Senhor venha e mude o cenário político, social e econômico do Brasil. Que possamos despertar para orarmos, despertarmos para clamar ao Senhor, para adorarmos ao Senhor em tempos difíceis, porque no Senhor está a vitória da nação brasileira. Então, realmente, essa experiência, ela mexeu comigo. Ela mexeu no mais íntimo, assim, porque são anos e anos que eu venho chorando pela minha nação. Eu anseio em ver o cumprimento das promessas de Deus para o Brasil. Eu anseio em poder dizer ao mundo todo que Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira, sabe? Que todos possam ver que Deus é poderoso para transformar o futuro de um povo, de uma nação, através de lábios que adoram o Senhor, Espírito em verdade, que invocam o nome do Senhor em tempos difíceis, que confiam no braço forte do Senhor dos Exércitos. E eu quero poder bradar na terra e dizer que o Senhor salvou a nação brasileira dos nossos inimigos. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que possamos estar perseverando, não só aos sábados, porque sábado já é um compromisso marcado, mas todos os dias tirar um tempo para que possamos orar pela nação, porque eu sei que o Senhor quer fazer e Ele irá fazer, em nome de Jesus. Um grande milagre, um rebuliço na nação, para a cura, para a libertação do Brasil, para a glória do seu nome. Amém, apóstolo? Amém. Vamos orar então, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue usando a tua filha, Pai, e a todos, Senhor Deus, que tenham desejo de serem, Senhor, usados pelo Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor. Então, continua abençoando a nossa nação, continua, Pai, levantando teus guerreiros, continua, Pai, levantando teus escolhidos, Pai querido, Pai amado, Senhor. Eu sei, Senhor, que em cada geração, Senhor, levantou seus escolhidos para combater o mal, Senhor, e estamos vivendo, Senhor, é a nossa vez, Pai querido, Pai amado. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, nos dê armaduras, nos dê espadas, nos dê anjos à disposição, estratégia, Senhor, e principalmente o amor, Senhor, para Senhor, Deus, continuar lutando, continuar, Senhor, guerreando pelas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Pai, e muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom. Pessoal, continuem orando forte aí em Shalom, que aqui no mundo espiritual a guerra é forte. Shalom a todos. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado das afrontas do inferno. Graças a Deus. Assim que eu cheguei ao altar, né, eu
eu já estava sentindo a presença do Senhor fortemente. E um tempinho, né, depois de ter orado e falado com o Senhor, ele me levou ao céu. E lá no céu ele me levou na sala de renovação. E ele me mostrava o estado do meu coração. Eu sentia como se o meu peito ele se abrisse assim, sabe? E eu podia ver. E havia brasas, mas cobertas por cinzas. E o anjo que estava comigo, ele tocou assim as brasas com um pavio de azeite vivo. E ele disse: é tempo de reacender. Você é uma tocha do fim. Você é noiva, você é enviado. E então eu ouvi a voz do Senhor. E ele falou muito comigo. E ele disse: filha, eu vi o teu cansaço, teu esforço em continuar quando a paixão parecia ter apagado. Vi quando orava pedindo para voltar ao primeiro amor. E eu digo, eu nunca deixei o altar. Você apenas se afastou um pouco do fogo. Mas hoje eu soprei sobre você. E esse sopro é o mesmo que meus profetas sentiram quando eu os levantei do pó. Você foi acesa para acender outros. Agora guarda isso no profundo do espírito. O fogo que vem de mim não é barulho, é transformação. Não é agitação, é santidade. E só queima continuamente aquele que me busca diariamente. E ele disse: volta para onde eu te plantei. Sirva, dance, caminhe comigo no secreto. E não temas, pois cada vez que se sentir apagando, eu te reacenderei. Você é uma resposta em dias de frieza, uma lâmpada acesa no meio das sombras. E quando eu voltar, eu quero encontrar em ti um coração ardente. Ele disse: vá, queime, e que ao olharem para você saibam, ali vai uma filha que carrega o fogo do céu. E ele disse: você me pediu sede, eu te darei. Mas entenda, a sede que eu dou nunca é saciada de uma vez. Porque quanto mais eu me revelo, mais você terá fome. E essa fome é santa, é o que te manterá viva. Você orou para não perder a essência. E eu estou restaurando a tua essência agora. Eu estou limpando camadas de poeira que o tempo e as lutas tentaram depositar sobre tua alma. Ele disse: você será uma noiva madura, firmada na rocha. Você dançará com autoridade, e onde os teus pés tocarem, o meu espírito encontrará espaço. E as pessoas não verão só movimentos, verão libertação. E ele disse: alimente esse fogo com santidade, com adoração e com obediência. E nunca se esqueça que eu estarei sempre onde houver um coração em chamas. E então ele me mostrava a igreja. E eu podia ver anjos de fogo caminhando entre as pessoas. E alguns colocavam as suas mãos sobre as cabeças curvadas. E outros apenas sopravam, sabe? E o Senhor disse: eu não busco multidões, eu busco corações. Eu quero filhos com essência. Eu vos acendo para incendiar outros. Uma igreja fria não pode mudar uma geração que arde de paixões erradas. Mas corações em chamas mudarão a história. E ele disse: levem esse fogo, alimentem-no com a palavra, com oração e com entrega.
O tempo é agora. E essa foi a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Que experiência forte, uma experiência meio que pessoal, mas também que serve para nós, né, apóstolo? Para nós aprendermos, né, a cada dia trabalhar no nosso coração. Né? Deus já tem trabalhado nessa doutrina do corpo, né, com relação a maquiagens, a bermudas, com relação a diversas coisas que os irmãos já sabem aqui, né? E o Senhor tem tratado também com relação ao nosso coração. Porque não adianta, né, irmãos, nós sermos como um sepulcro caiado, né? Bonito por fora, mas por dentro, né, com o coração sujo. Então o Senhor, Ele quer fazer uma obra em nossas vidas, né? E quando a gente fala para algumas pessoas, essa palavra até pode queimar o coração em chamas, ou a pessoa está apaixonada por Jesus. Irmãos, quando a gente fala assim com a pessoa está apaixonada por Jesus, é porque a pessoa ela ama muito a presença de Deus, não é isso, apóstolo? É isso, amar a presença de Deus, né? Estar apaixonada pelo Senhor, a fazer sua vontade, estar disponível a agradar, disposto a agradar o Senhor, né? E a experiência da irmã faz um relato bem forte a respeito disso, né? Uma experiência pessoal que serve para nós analisarmos como é que nós estamos diante do Senhor, a não sermos rasos, a não sermos pessoas sem profundidade com Deus, né? Mas que de fato sejamos aquela casa favorita que o Senhor pode habitar, que o Senhor pode usar, que o Senhor possa fazer grandes milagres, né? Então assim, é maravilhoso a misericórdia, a graça, a manifestação e o poder de Deus na nossa vida. E isso me alegra muito, saber que Deus cuida de nós nos detalhes, nos direciona, está sempre disposto a nos ensinar, a mostrar aquilo que não está agradável em nós, né? Que não está correto dentro do nosso interior, a manter um coração puro, a manter um coração limpo, purificado e totalmente dependente do Senhor, né? Então é tremendo isso, né, apóstolo? Amém. Então espero que essa experiência tenha edificado algo na sua vida e que possamos trabalhar em nós mesmos, né, para fazer sempre a vontade do Pai. Amém. E estar sempre com o coração voltado para o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência. Que o Senhor continue abençoando tua filha, tantos outros também que ouviram essa experiência, Pai. Venha trabalhar em nosso coração, Pai. Senhor, precisamos ser mudados por Ti, Pai, a cada dia, Senhor. Sim, para que possamos ser perfeitos em tudo, Pai, para Te agradar, Pai. Então, muito obrigado. Cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado. Das afrontas do inferno.
voz do Senhor veio até mim e eu fiz a pergunta a ele. E eu fui levada a um lugar assim, onde eu via uma multidão de pessoas. E essas pessoas, elas estavam vestidas conforme o ensino da sã doutrina. E as suas vestes cobriam o corpo, e as mulheres, os seus cabelos eram longos, e as suas aparências externas estavam em ordem, sabe? E de repente, assim, eu ouvi a voz do Senhor, e ele disse: "Este é o meu povo que se aparta do mundo em suas vestes, mas não percebeis que eu, o Senhor, não olho somente para o corpo?" E ele dizia: "Acaso não lestes que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Mas vos digo, muitos tendes cuidado do exterior e deixastes de cuidar da alma. Acaso pensais que me agradam vossas saias, vossos cabelos, a forma como se vestem, se o vosso coração está longe de mim?" E então assim eu vi assim diante de mim uma grande espada de fogo descendo do céu e pousando sobre a terra. E o Senhor disse: "A minha palavra é espada de 2 gumes, corta juntas e medulas, separa o corpo da alma e discerne os intentos do coração. E vos digo, tendes retido a forma da sã doutrina, mas não tendes retido o espírito dela. A santidade não está apenas no comprimento da veste, mas no peso da glória que carregais dentro de vós." E ele disse: "Ai daqueles que se dizem santos diante dos homens, mas não são santos diante de mim." E eu vi assim alguns que brilhavam muitos, assim como tochas acesas, sabe? E eles não eram apenas os que tinham aparência irrepreensível, sabe? Mas os que tinham coração. As bocas transbordavam da palavra, seus pés corriam para a obra e suas mãos estavam levantadas para glorificar o Senhor, sabe? E o Senhor então falou novamente, ele disse: "Quero-vos não apenas separado do mundo em vossa aparência, mas quero-vos separados em vosso interior. Quero que sejam cidadãos do céu ainda vivendo na terra. De que adianta dizer eu sou santo se os olhos de vocês ainda estão cheios de vaidade? E se o coração não queima pelo meu reino?" E ele disse: "Não se enganem. Santidade exterior sem santidade interior é apenas sepulcro caiado. Mas aquele que é santo em corpo e em alma, esse será coluna firme no meu templo e jamais sairá dali." E então, com um temor assim no coração, sabe, eu ousei perguntar ao Senhor. E eu perguntei: "Senhor, por que tantos desprezam a sã doutrina? Eu já vi gente zombar dela e a chamam de fardo, se é a tua palavra que a sustenta." E o Senhor me respondeu e ele disse: "Porque este povo não ama a verdade, mas ama as trevas. A sã doutrina é luz que expõe e os que não querem mudar. Acaso não lestes? Virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências." E ele disse: "Porém vós, guardai o que recebestes, pois é o meu espírito que vos separa. Não temais ser poucos, porque eu, o Senhor, sempre preservei um remanescente fiel." E essa foi a minha experiência. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Eu quero primeiramente começar pedindo perdão aí pelas algumas falhas na gravação, né? Porque como ela falou um pouco baixo, eu tive que colocar num aplicativo para aumentar o volume do áudio. E aí, né, saiu aí com algumas interferências, mas eu creio que dá para os irmãos entenderem, né? Irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 17 diz assim:
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Irmãos, essa campanha, né, que inclusive hoje nós vamos estar encerrando, hoje é dia 17 de setembro, né, uma campanha rápida de 3 dias, mas uma campanha muito impactante, né, a qual foi revelada por Deus. Eu estava lá no Clamor pela Nação, de repente o Senhor me falou comigo, falou uma frase: os inimigos da sã doutrina. Irmãos, e os inimigos da sã doutrina são os inimigos da salvação, porque, irmãos, quando o Senhor me revelou a sã doutrina, Ele me disse isso. Ele disse o que? Ele disse: olha, você quer mesmo o caminho da salvação? Né? Então ele foi quando eu disse que sim, né? E ele começou a dar, né, a maneira que eu tinha que me vestir, a maneira que a gente tinha que, né, renunciar às coisas. E temos feito isso ao longo desses 4 anos. E Deus, né, honrou, né, Deus, assim, os sinais, né, onde acompanha aqueles que creem, né, irmãos. Então Deus começou a arrebatar, Deus começou a curar pessoas. Foi algo tremendo, né, está sendo até hoje, na verdade. Inclusive essa experiência é fruto disso, né, de toda essa santidade, de toda essa santificação. Só que os irmãos sabem que o tempo vai passando, né, apóstola, e as pessoas, elas vão esfriando. Algumas pessoas deixam de orar, deixam de buscar. Isso é normal, isso acontece em toda a igreja. Porém, irmãos, nós como servos de Deus não podemos deixar isso acontecer, amém, em nossos dias. Por isso o Senhor tem constantemente nos fortalecido, nos orientado novamente quanto à forma da sã doutrina, como diz nessa experiência, não é isso, apóstola? É isso, e como desde o início, quando o Senhor mudou a doutrina da igreja Shalom, Ele nos ensinou não só a nos vestir, não só como calçar, como andar, como ser cidadão do céu aqui na terra, mas Ele também ensinou a importância de termos um coração puro, de termos um coração guardado em Cristo, de termos uma dependência do Senhor, né? Então o Senhor, Ele tem zelado pela sua igreja, Ele tem nos ensinado, e com o passar do tempo, muitos, né, eles têm esquecido, né, dos feitos do Senhor, mas nós não podemos esquecer, sabe? Apóstolo Paulo, ele dizia, dava conselhos a Timóteo. Ele disse: olha, cuida de tudo aquilo que tu recebeste de mim, cuida da doutrina que tu recebeste, persevera nela, porque tu vai guardar a tua alma e daqueles que te ouvem. Então chegou um tempo do Senhor trazer esse despertamento para a igreja, para que venhamos trazer à memória, recordar os feitos do Senhor, as coisas que são aprovadas, aquilo que são reprováveis aos olhos de Deus. E eu vejo isso também com misericórdia, como fruto de uma obra de misericórdia, de amor, de perdão de Deus para com a sua igreja, para não nos deixarmos esquecer daquilo que Ele nos ensinou, daquilo que Ele tem nos impulsionado a viver, a colocar em prática, porque para que nada venha comprometer a nossa salvação e que possamos ter uma vida, uma trajetória de filhos de Deus aqui na terra e, por fim, herdarmos a salvação, a vida eterna, né, irmãos? Estarmos preparados. Nós estamos vendo próxima, a cada dia se aproxima a volta do Senhor, e nós temos que estar preparados, temos que ser como aquelas virgens prudentes que vivem todos os dias à espera do noivo, né? Está pronta para ter um encontro com o Senhor. Amém, apóstolo? E foi bem essa experiência muito forte, muito profunda, e a importância de nós não só mudarmos no externo, né, no exterior, mas também a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, mantendo santo e irrepreensível diante do Senhor, como diz sua palavra, amém? Até a volta do Senhor. Amém, glória a Deus. Então espero que essa palavra, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que possamos perseverar em servir em santidade, né? A santidade ao Senhor, amém? Porque sã doutrina é isso, é viver em santidade, é renunciar à moda, é renunciar aos padrões do mundo para, como ela diz na experiência, né, viver na terra como cidadãos do céu, amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa experiência, Pai, que possamos verdadeiramente se fortalecer no Senhor, na força do Seu poder, se renovar no Senhor, Pai querido, Pai amado, que a Tua graça, a Tua unção esteja sobre nós, hoje, amanhã e sempre, Pai, que a sã doutrina não seja um fardo pesado, não, mas que seja, meu Pai, um estilo de vida, que seja, Pai querido, Pai amado, Senhor, Deus, uma cultura, Senhor, como cidadão do céu, Pai. Muito obrigado, Pai. Cuida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e shalom. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte, mesmo subjugado.
atingido e humilhado. Não desça do seu barco, a vitória é do outro lado das afrontas do inferno. Paz, apóstolo. Vou compartilhar minha experiência. Na minha experiência, eu fiz a pergunta ao anjo do Senhor e ele respondeu que sim. E foi que eu estava lá mesmo na igreja, só que é como se eu estivesse no começo da oração, sabe? E eu estava lá com um anjo, perto do púlpito, assim, no altar. E eu ficava vendo os irmãos entrando na igreja e eu podia ver como eles estavam, o que eles estavam sentindo, sabe? E eu via que alguns irmãos, eles estavam entrando frios, outros cansados, exaustos, outros até sedentos, sabe? E eles entravam na igreja de uma forma, e eles cumprimentavam os irmãos e sentavam ali na cadeira. E foi que o Senhor ele falou comigo. E o Senhor ele falava que aquele lugar não era só um prédio, não era só um lugar qualquer. E o Senhor disse aqui: eu recolho corações cansados, ajusto os caminhos e eu restauro forças. E foi que era como se fosse a parte onde a gente se ajoelha, né? E cada irmão ora no seu cantinho. E eu via pessoas que estavam clamando ao Senhor, chorando, se derramando ali. E quando elas colocavam tudo diante do Senhor, algo no mundo espiritual mudava. E o Senhor disse que quando um ou dois estiverem reunidos, Ele está no meio. E o Senhor disse que muitos dizem que podem buscar Ele em qualquer lugar. E Ele disse que é verdade. Mas foi no templo que Ele ensinou o seu povo a andar junto, a carregar uns aos outros, a perseverar. E eu via pessoas irmãos, né, que quase desistiram, mas que foram sustentados porque estavam ali, porque foram para a igreja orar no templo. Não porque eram fortes, sabe, mas porque permaneceram, perseveraram. E o Senhor disse: quando vocês estão no templo, eu vos coloco debaixo de cobertura, de correção e de cuidado, porque aqui eu trato o caráter, não só o problema. E foi que o Senhor ele me fez entender que o templo ele não era um lugar qualquer, sabe? Mas um lugar ali de processo, que gente sendo moldada, sabe? Gente aprendendo a amar, a perdoar, a obedecer. E o Senhor disse que quem aprende a permanecer na casa dele, aprende a permanecer nele. E quem permanece nele, dá fruto. E ali o Senhor ele me fez entender que estar no templo não é uma obrigação, é proteção, que não é rotina, é resposta. E que não é só ir, mas é permanecer com o coração aberto. E foi essa minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, que fala assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
Amém, queridos. Olha só que experiência linda, né, apóstola? Meu Deus do céu. Irmãos, eu sempre gostei de orar no templo, sabe? Eu sempre gostei de estar lá, né? Eu tenho o meu momento de orar com o Senhor. Inclusive, nós estamos em campanha, né, para comprar aquele lugar, né, irmãos? E também, graças a Deus, né, o Senhor estendeu, né, a Igreja Shalom, né, apóstola, para outras cidades. E hoje nós fazemos um trabalho online também, né, os irmãos oram pelo Meet, nós fazemos lives, né, e tem sido uma bênção também, né, a casa de cada irmão que acompanha de longe tem sido um verdadeiro templo, né, da presença do Senhor Jesus Cristo, né, alguns irmãos congregam com a gente, né, apóstola, de forma online, né, irmãos. E que experiência linda, sabe? O tempo passou, nós estamos aí há mais de quase 5 anos, há 5 anos já, né, apóstolo? Já orando, buscando a face do Senhor, e o Senhor continua arrebatando, o Senhor continua revelando, o Senhor continua falando aos seus filhos, levantando guerreiros. E eu acho lindo, sabe, irmãos, porque nenhuma oração, né, passa desapercebida aos ouvidos do Senhor, aos olhos, aos ouvidos do Senhor, né, apóstolo? Que coisa linda, né? Coisa linda, né? Saber que o Senhor, Ele nos vê, Ele nos sonda, Ele nos conhece. É como eu falo, a gente pode orar em vários lugares. Eu tenho meu particular com o Senhor, na minha casa, nos meus momentos, ações com o Senhor, mas estar no templo com os irmãos é uma oração coletiva, né? É a junção dos santos ali, onde o céu se manifesta, onde o Senhor está ali, os anjos do Senhor também estão, onde as coisas acontecem. E tudo que hoje vivemos na Shalom, de experiências sobrenaturais, dessas experiências de arrebatamento, tudo isso é fruto, é consequência, né, da junção do povo dentro da igreja, assim, na oração diária, na perseverar diariamente no templo ali, orando um pelos outros. E nós temos visto o sobrenatural de Deus, visto o céu se abrindo, né? Então, assim, ver que o Senhor vê tudo isso, saber que todas as orações estão sendo ouvidas pelo Senhor e que Deus tem dado resposta, tem dado livramento. O Senhor tem movido o seu braço, isso para nós é muito gratificante. Como é bom a gente saber que o Senhor tem se agradado e saber que podemos contar com a presença do Senhor quando nós determinamos ir para o templo orar. A importância de estarmos na casa do Pai, né, apóstolo? Amém, glória a Deus. Apóstolo, congrega online, amém, mas você se reúne, né, nas lives, você se reúne pelo Meet, né, creia, em nome de Jesus, que a mesma graça, a mesma unção, sempre peço isso, né, apóstolo, aqui nas orações, que a mesma graça, a mesma unção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, também derrame sobre a vida de cada irmão, cada irmã que nos acompanha online, em nome de Jesus, amém? Então essa foi mais uma experiência da Jovem Hillary, espero que tenha edificado a sua vida e que você siga avançando em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha, enchendo ela de graça, enchendo ela de poder do Senhor, assim como tantos outros, Pai querido, Pai amado, Senhor, que nos ouvem, Senhor, que tem um desejo de mergulhar ainda mais profundo, Senhor, na intimidade com o Senhor, que o Senhor possa visitar então, Pai, com graça, com poder, com unção, cada casa, cada família, cada jovem, cada homem e mulher, Senhor, Senhora, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha levantar, Pai, mais guerreiros de oração, mais homens e mulheres dispostos, meu Pai, a pagar o preço, a avançar na intimidade com o Senhor, meu Deus, Pai. Muito obrigado. Cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado. Das afrontas do inferno. Graças e paz, apóstola. Eu vou compartilhar a minha experiência que eu tive no Clamor pela Nação. A senhora ministrou sobre a minha vida e eu fiz a pergunta ao anjo e ele respondeu que sim. E o anjo do Senhor, ele me falou algo. Ele falou: não tenha medo do que o Pai vai lhe mostrar, porque o Pai me mandou dizer que Ele lhe mostrará coisas que já estão acontecendo, já estão começando a acontecer.
Então não tenha medo, porque o Pai está cuidando de tudo. E eu falei amém. E a princípio eu não entendi porque ele falou aquilo. Mas eu falei amém porque eu entendi que ao decorrer da minha experiência eu iria entender, né? E foi que eu fui levada a ver a terra vista de cima. Eu via lá de cima o mundo inteiro. E era muito interessante porque era como se eu estivesse observando o mundo inteiro ao mesmo tempo, sabe? E quando eu comecei a observar, o que eu via me chocava muito. Lá de cima, eu via nações inteiras em conflito. Eu via muita guerra. Eu via fome. Eu via pessoas chorando muito. Eu via famílias, sabe? Era algo muito horrível de se ver. E ali o meu coração, ele doía de ver aquela cena. E então eu olhei pro chão. Era como se fosse assim, bem no meio da terra, sabe? E eu vi que tava meio rachado. Meio não, tava rachado mesmo. E eu entendi que houve um terremoto. E aquilo me fez lembrar, o Senhor me trouxe à minha mente as palavras de Mateus 24, que diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são um princípio de dores. E eu veio essa palavra na minha mente naquele momento. E quando eu olhava para as pessoas e eu via elas lá de cima com fome, não era só falta de comida, era miséria, desigualdade, pessoas disputando o pouco que restava, o pouco que tinha. E eu via crianças, idosos, famílias inteiras vivendo à beira do nada. E a fome, ela não vinha só por falta de recursos, sabe? Mas por corrupção, ganância, dureza do coração humano. E logo depois a terra, ela começava a tremer. E terremotos em lugares onde nunca se esperava, sabe? Onde pro homem é algo impossível de acontecer. E o Senhor me fez entender que não era só a terra física tremendo, eram os sistemas humanos, as falsas seguranças, as estruturas que o homem acha que nunca vão cair. E eu fui lembrado do que está em Apocalipse: guerras, fome, colapso moral, engano crescendo, amor esfriando, tudo acontecendo, sabe? E nesse momento, o anjo que me acompanha, que ele estava comigo, ele me conduziu para outro lugar. E eu fui levada ao inferno. E eu vi um trono. Eu vi um trono negro, muito escuro. E nele estava Lúcifer. E ele estava ali, sabe, soberbo. E ele estava observando. E ao redor estavam os chamados príncipes do inferno, sabe? Foi isso que o anjo me disse. O anjo disse: aqui no inferno, eles são chamados de príncipes do inferno. Espíritos que operam diretamente nas corrupções humanas. E o anjo, ele começou a me explicar com clareza, sabe? O que cada um representa, o que cada um faz. E esses principados, eles estavam ali ao redor daquele trono onde Lúcifer estava. E o primeiro que eu vi ali foi Mamon. E o anjo disse: ele atua fazendo o dinheiro se tornar Deus. Pessoas que vivem só para ter, mesmo que percam a alma. Ele corrompe governos, famílias e ministérios. E depois eu vi Asmodeus. E o anjo disse: ele destrói lares, identidade, pureza,
faz o pecado parecer normal e o normal parecer careta. E depois eu via Leviatã e o anjo me explicava. Ele disse, ele age no coração, trazendo comparação, competição e divisão. Ele é sutil, mas destrutivo. E depois eu via Beuzebu. E o anjo disse, não só comida, mas excesso, tudo sem domínio próprio, consumo, prazer, vícios. E depois eu via Satanás. E o anjo disse, ele alimenta ódio, violência, vingança, transforma pequenas ofensas em destruição. E o último que eu vi ali era Belfegor. Eu acho que é assim que se pronuncia. É que o anjo, ele me falava os nomes enquanto ele explicava, sabe? E o anjo, ele falava, talvez o mais perigoso. Ele faz as pessoas esfriarem, pararem de orar, de buscar, de vigiar. Ele disse que Belfegor representa preguiça espiritual. E o anjo me disse, eles não forçam ninguém. Eles apenas aproveitam corações distraídos. E foi o que eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor disse, isso tudo que você viu já está acontecendo. Não é para causar medo, é para causar vigilância. A minha volta está próxima. Não durmam, não se acostumem, não brinquem com o pecado. Vigiem, porque muitos estão distraídos. Não é tempo de entretenimento espiritual, nem de fé superficial. É tempo de discernimento, santidade real e olhos abertos. Então, vigiem, vigiem e vigiem. E assim se encerrou a minha experiência, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo. Quero começar com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 13, que fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, amados irmãos? A Bíblia fala que Jesus virá, né, virá buscar sua noiva. E mesmo que Jesus não venha, né, agora, mesmo que ele demore até 1 milhão, talvez 10 milhões de anos para voltar, ainda assim nós vamos morrer a qualquer momento, né? E a nossa morte vai ter o mesmo peso da volta de Jesus, né? E que experiência tremenda, né? O Senhor mostrou aí para ela um pouco da organização do inferno, dos principados e das potestades. E um recado, né, para nós vigiarmos, né, irmãos? Os irmãos sabem, né, desde o dia em que entramos numa guerra espiritual tremenda, né, muitos bruxos, satanistas têm se levantado contra nós, né? Não é, quando a gente fala isso, não é achismo, não é algo assim que eu acho que eu vi, não, é de fato e de verdade, né? A ponto deles irem nas casas, né, de mandarem mensagem, de ameaçarem, né? E o Senhor tem nos dado vitória, né? Até porque, né, durante todo esse tempo, todos esses anos de treinamento que o Senhor tinha me dado, que o Senhor nos deu, nós não estamos só na defensiva, né? Nós também atacamos, nós também, vamos assim dizer, fazemos o trabalho, né, que é resgatar as vidas, né, trabalho de libertação, e tudo isso tem atraído, né, os olhos do mal, né, para a igreja do Senhor, e é com o intuito de destruir. Mas, irmão, você que é guerreiro, você que é guerreira, né, da batalha espiritual, você sabe, né, que posição temos que assumir em Cristo, né? Tanto é que no final, né, ela fala vigiem, 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 né? O Senhor fala através dela, né? E esse é um recado pra gente vigiar, porque o diabo, ele usa diversas estratégias para nos derrubar, não é isso, apóstolo? É isso, vigilância, né? Estamos vivendo os últimos dias, os sinais estão acontecendo, os sinais da vinda do Senhor. O noivo virá nos buscar, precisamos estar prontos,
né? E isso envolve vigilância em todas as áreas da nossa vida, porque o adversário quer nos tragar e ele age por legalidade, por brecha que abrimos. Então nós precisamos estar atento à ação do inferno contra nossas vidas, porque está chegando a hora, está chegando aquela hora que o noivo virá buscar a noiva e nós precisamos estar ligado nisso, pronto, preparado para ouvir o som da trombeta, para subir. Então o adversário de nossas almas está furioso porque sabe que a hora deles também está chegando. Amém? Então assim, é um despertar de Deus, é uma experiência forte que a gente precisa realmente refletir, colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida diante do Senhor verdadeiramente. Senhor, o que pode impedir minha salvação, o que pode dar legalidade para o adversário, o que pode fazer eu cair em tentação, o que eu tenho que mudar, o que o Senhor quer de mim, Pai, nessa missão aqui na terra, para ganhar o perdido, para ser testemunha viva do Senhor, para que vidas se convertam ao Senhor antes da tua vinda. O que o Senhor quer fazer em mim, através de mim, como instrumento de avivamento nas nações. Então, assim, realmente é posição e vigilância que Deus quer de nós. Amém, apóstolo? Amém. Glória a Deus. Então, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e seguimos firmes e fortes na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue guardando a tua filha, capacitando para toda boa obra, assim também como os filhos, as filhas que o Senhor tenha traído até esse canal, Pai querido, Pai amado, que o Senhor levante mais guerreiros destemidos, guerreiros cheios de graça, de sabedoria, de unção do Senhor para combater o mal, para fazer a tua vontade, Senhor, e se preparar para a tua volta, meu Pai. Então, Senhor, muito obrigado por essa experiência e continue nos abençoando, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado. As afrontas do inferno. Eu vou contar a minha experiência de ontem, né? A apóstola ministrou sobre a minha vida. E aí eu fiz a pergunta do anjo, ele confirmou. E foi que o anjo falou que eu seria levada ao inferno. E foi que eu fui levada até lá. E eu fui numa parte do inferno onde eu via um mar de pessoas. Era tanta gente que não dava pra, ver, assim, o corpo das pessoas. Dá pra ver só a cabeça delas, de tanta gente que tinha. E ali eu via como se fosse um muro, uma muralha, assim, muito grande. E eu via umas palavras meio que flutuando assim, em cima dessas pessoas. E o anjo do Senhor falava que aquelas palavras eram os 7 pecados capitais. E eu via a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. E foi então que eu vi algumas pessoas vindo um pouco para frente. E foi que eu via que bem assim no meio da barriga daquelas pessoas tinha como uns bichinhos. E o anjo do Senhor falava que aquelas pessoas estavam ali porque elas queriam, mas que não foi por falta de aviso, porque o Senhor ele falou com elas de todas as formas. E foi que, conforme as pessoas elas vinham um pouquinho para frente, era como se fosse várias filas e vinha-se de uma por uma. E conforme elas vinham para frente, eu via cada demônio específico
E esses demônios que representavam esses pecados, eles começavam a pôr essas pessoas numa cadeira. E eu lembro que teve uma mulher que ela estava ali por conta da gula. Ela estava ali porque, não por causa de comida, né? Mas porque ela já tinha as coisas, mas ela tinha ganância, sabe? De querer mais. E lembro que essa mulher, quando ela sentou na cadeira, eu via várias, como se fossem frutas, e elas estavam meio que mofadas, podres. E ele começava a colocar dentro da boca, forçando aquela mulher a comer aquelas frutas podres. E conforme ela comia, aqueles bichinhos, eles começavam a consumir ela por dentro. E por isso, ela estava com aquele buraco na barriga. E aí, depois disso, eu via várias pessoas sendo torturadas ali, por conta desses pecados. E depois disso, eu fui levada ao céu. Lá no céu, eu via novamente algumas pessoas. E eu via pessoas que escolheram abandonar tais pecados. E aí o anjo do Senhor, ele falava que, assim como tem os 7 pecados capitais, tem as 7 virtudes opostas. E ali o anjo do Senhor, ele falava sobre as sete virtudes. Ele falava que o oposto da soberba era a humildade, o oposto da avareza é a generosidade, o oposto da inveja é a caridade, o oposto da ira é a mansidão, o oposto da luxúria é a castidade, o oposto da gula é a temperança e o oposto da preguiça é a diligência. E ali o anjo do Senhor falava que aquelas pessoas estavam no céu porque elas decidiram abandonar esses pecados. E ali o Senhor, ele falava comigo. E ele disse: o pecado, ele prende, mas a virtude, ela liberta. Eu não vos chamei apenas para resistir ao mal, mas para viver o bem. Cada um de vós tem diante de si a escolha: permanecer no que destrói ou caminhar naquilo que transforma. E por isso, eu estou alertando o meu povo a escolher para onde você quer ir, para onde você quer passar a sua eternidade. Se você quer passar a sua eternidade no inferno, por você estar em pecado, ou se você deseja passar a sua eternidade aqui comigo no céu, desejando abandonar esses pecados. E essa foi a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino. Quero começar com uma palavra, né, acerca dessa experiência que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados irmãos. Que experiência forte, né? Eu tentei ilustrar da melhor maneira possível dentro do meu tempo, né? E toda a nossa vida cristã, irmãos, tudo que fazemos nessa terra é para desenvolvermos a nossa salvação, né? A nossa salvação e daquelas pessoas a qual o Senhor colocou no nosso caminho para cuidarmos. Amém, amados irmãos? Mas no meio do caminho surgem obstáculos, surgem problemas, surgem dificuldades, surgem sentimentos, né? Sabe, sentimentos de soberba, sentimentos de ira, de raiva, né? De como ela falou aí, né? Os pecados capitais, né?
até mesmo a glutonaria, né, foi falado. Irmãos, são coisas que nós temos que vencer, são coisas que nós temos que perseverar no Senhor em vencer, né? Achei lindo quando ela falou também das virtudes, né? E as virtudes, elas devem ser conservadas. Não adianta, né, você pegar, viver um evangelho pregando amor, mas vivendo a mentira, falando de mentira, né, mentindo, sabe, ou odiando o seu irmão, falando de amor, mas tendo ódio no coração, zombando do seu irmão. Sabe, amados irmãos, isso vai levar muitas pessoas para o inferno, né? Tem muita gente por aí pregando doutrinas que a princípio fala de amor, né, como eu já falei, mas, né, por trás tem, né, razões aí egoístas, sabe, irmãos? E nós, como servos do Senhor, fomos chamados para viver o amor, o verdadeiro amor, o amor em Cristo, o amor na palavra de Deus, o amor pelas vidas, o amor que livra do fogo do inferno, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo. É uma experiência assim extraordinária, né? Porque fala dos pecados e ao mesmo tempo fala das virtudes que se contrapõem, né? E como é bom ter a virtude de Deus em nós, as virtudes do Espírito Santo em nós, e que é necessário nós buscarmos isso, né? E quando ela menciona muito bem a respeito do amor, a respeito da santidade, né? Do zelo, de tudo aquilo que é maravilhoso, né? Que nós temos que ter como um cristão, que é um cidadão do céu aqui na terra. Se nós temos o Espírito Santo em nós, nós vamos desenvolver todas essas virtudes. Naturalmente serão refletidas no nosso dia, nas nossas ações, nas nossas emoções, nas nossas reações, na nossa conduta cristã. Nisso, né, será discernido entre o santo e o profano, né, entre o justo e o injusto, através das suas virtudes. Né? Então me chamou muita atenção essa experiência, porque o Senhor tem dado uma aula para os nossos irmãos. O Senhor tem dado uma aula para quem está indo em experiência. Você vê isso que é o cuidado de Deus, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor que alcança cada arrebatado. Cada experiência de arrebatamento tem sido um aprendizado dentro da palavra do Senhor, dentro daquilo que nos orienta, nos direciona, nos mostra que de fato nós temos um Pai, nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos e Ele está nos ensinando como temos que servi-lo, como temos que viver, porque a caminhada até o céu é um caminho apertado, é um caminho estreito, que poucos querem trilhar este caminho, porque envolve renúncia, envolve uma vida, como ela fala, de castidade, envolve uma vida reta diante do Senhor, com prática, com ações, né, com gesto, com atitude. Então, assim, uma experiência muito linda, apóstolo. E Deus é bom em todo o tempo, amém. Amém, glória a Deus. Então espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que sigamos avançando em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Sim, meu Pai. Obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha, Pai, em nossas vidas, Senhor. Pai, a vida dos irmãos que estão ouvindo essa experiência, Sim, Senhor. que possamos a cada dia, Pai, vencer e crescer, Senhor, na graça, no conhecimento Sim, do Senhor, no Pai. amor, Pai, Sim, nas Pai. virtudes, Pai, querido, Pai, das virtudes que levam ao céu, que possamos viver aqui na terra cada dia, Pai, como cidadãos do céu, Pai, querido, Pai amado. Então, muito obrigado e continua falando conosco, Pai, Sim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafio até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado. Das afrontas do inferno. Graças e paz, vou compartilhar minha experiência de hoje.
eu fiz a pergunta ao anjo do Senhor, né, e ele confirmou. E então eu fui levada ao céu. Eu fui levada a uma parte do céu, assim, onde eu tava em uma enorme, enorme sala. E tinha mais estantes. E parecia que aquelas estantes não tinham fim, sabe? Aquelas paredes. E era muito, muito, muito grande. E em cada estante tinha livros. Eles ali bem organizadinhos. E eu caminhava ali e eu via uma mesa bem no meio, assim. E naquela mesa tinha um grande livro. Era um livro assim muito grande. E a sua capa assim brilhava muito. Era uma capa dourada, muito bonita. E o Senhor falou comigo e ele falou: este é o livro dos dons que eu concedi aos meus filhos. E eu olhei ali para as estantes e eu percebi que cada livro tinha um nome. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, e estes livros? E o Senhor disse: cada um deles conta a história de uma vida. Aqui estão registrados os chamados, os dons, as oportunidades, as renúncias, as lágrimas, a obediência e também as negligências de cada um. E então aquele livro dourado, ele se abriu ali diante de mim e eu vi que em cada página tinha escrito alguns dons. E eram muitos dons de cura, dons de línguas, interpretação, discernimento e arrebatamento e muitos outros dons, sabe? E o Senhor me disse que nenhum dom foi entregue por acaso, que antes de conceder o dom, ele já conhecia a capacidade de cada filho para entregar. E enquanto ele falava, né, eu vi alguns nomes brilharem assim, brilharem mais do que os outros, sabe? E o Senhor disse que estes são aqueles que entenderam que o dom não lhe pertence, sabe? Que eles usaram para alcançar vidas, né? Fortalecer a igreja, glorificar o nome do Senhor. E eu também vi algumas páginas que pareciam meio velhas, sabe? E eu perguntava ao Senhor o que significava aquilo. E o Senhor disse: são os dons que foram enterrados. Filhos que receberam algo precioso, mas deixaram o medo, o desânimo, as distrações ou o orgulho sufocarem aquilo que ele entregou. E o Senhor falava que ele não cobre aquilo que ele não entregou, mas aquilo que ele entregou, ele pedirá contas. E eu vi um livro sendo retirado ali de uma das estantes por um anjo. E o Senhor me mostrou pessoas que estavam guerreando ali na sua obra, né? Pessoas que muitas vezes choravam escondido, que serviam sem reconhecimento, que perseveravam mesmo cansadas, sabe? Pessoas ali perseverantes. E o Senhor disse: diga aos meus guerreiros que eu os vejo, que eu vejo cada oração, cada batalha vencida em secreto, vejo cada lágrima derramada quando ninguém está olhando. E o Senhor também falava, né, que dons não fazem ninguém maior, que o que torna alguém grande diante do Senhor é a obediência. E o Senhor disse: porém, aqueles a quem concede dons carregam uma responsabilidade especial, são peças importantes na minha obra, porque através deles eu alcanço vidas. Ele falava que ele não escolheu para exaltação pessoal, sabe, mas para serviço. E então eu vi
o Senhor colocar, né, a sua mão sobre o grande livro dourado que estava em cima da mesa. E o Senhor disse: nos últimos dias, muitos desejarão ter dons, mas poucos desejarão carregar a responsabilidade que eles exigem. Diga, minha igreja, que o dom não é um troféu, é uma ferramenta para o reino. Diga aos que estão desanimados que reacendam aquilo que eu coloquei dentro deles. E diga aos que enterraram seus dons que ainda há tempo para voltar a usá-los. E o Senhor disse: quando chegar o grande dia, cada livro será aberto, e eu perguntarei não apenas o que receberam, mas o que fizeram com aquilo que receberam. Porque se eu entreguei um dom a alguém, é porque já sabia que ele era capaz de usá-lo para minha glória. E o Senhor disse: o dom é dado pela graça, mas a prestação de contas virá pela fidelidade. E essa foi a minha experiência, amém. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém, amados irmãos? Como é bom buscar ao Senhor, como é bom receber o batismo com o Espírito Santo, e como é bom, aleluia, exercer os dons, dom que Deus nos dá, né? Você ouviu essa forte experiência da irmã, da jovem Hillary, né? Uma experiência muito forte, a qual o Senhor fala isso. Muitas pessoas, elas querem receber dons, querem ser arrebatadas, querem ter dom de interpretação de línguas, dom de maravilhas, né? Diversos dons, mas o fato é que quem escolhe, irmãos, é o Espírito Santo, sabe? Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fazia uma lista de dons que eu queria, e aqueles que eu dizia que eu não queria foi justamente o que o Senhor me deu, né? E esses dons ajudaram muito no serviço, né, do Senhor, tem ajudado muito no serviço, né? Tem dons e tem talentos, né? Talentos é aquilo que você aprende, como tocar um instrumento, né, entre outras coisas, mas o dom espiritual, né, é algo do Espírito, sabe, queridos? É algo que vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. E mais, né, apóstola, tem muita responsabilidade, né? A pessoa às vezes quer um dom de revelação, um dom de profecia, né, um dom de arrebatamento, vamos assim dizer, que é ser arrebatado. O fato é que isso requer muita responsabilidade e envolve muita guerra, não é isso, apóstola? Envolve muita guerra, envolve muita intimidade, prudência, sabedoria, né? Um coração limpo, sinceridade com Deus, né? Sempre eu falo isso, tem uma frase que é mencionada, que com grandes poderes, com grande unção, vem as grandes responsabilidades, né, que nós temos que ter com o uso daquilo que não nos pertence, mas que é do Criador, que é dado a nós como um presente, porque os dons, eles são presentes do Senhor, né? Ele nos presenteia segundo a sua vontade, segundo o teu querer, e eu tenho que ter responsabilidade, né, no uso dos dons espirituais. E tudo haverá uma prestação de conta. Haverá um tempo em que nós vamos prestar conta com Deus de tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. E isso me traz temor, isso traz um despertamento. Quando eu vejo uma experiência como essa da irmã Hillary, eu vejo assim um despertamento de Deus, sabe, no íntimo, um peso de responsabilidade, aquele sentimento: eu preciso estar conectada com Deus, eu preciso estar alinhada com o céu, eu preciso estar alinhada com Deus, né? Porque são grandes responsabilidades. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus, né? Então é isso, queridos. Que Deus derrame os dons sobre a sua vida e que você saiba usar conforme a direção de Deus, porque no decorrer da nossa caminhada cristã eu tenho observado isso, que não é nós que usamos a hora que quisermos, é o próprio Deus, é alguns dons, né? O próprio Deus é que manifesta, né? O próprio Deus é que usa esse dom em nós a hora que Ele bem entender. Nós somos apenas vasos na mão do oleiro. Amém? Vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha e tantos outros que ouviram essa experiência, Pai, que a tua graça, o teu poder seja derramado sobre eles, Pai, que eles venham, Senhor Deus, Pai, receber os dons do Espírito Santo, Pai, querido Pai amado, e assim, Pai, realizar a tua vontade nessa terra, Senhor, porque eu sei que o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer fazer uma obra de salvação, tem feito uma obra de salvação, mas também eu sei que o Senhor, aleluia, quer operar maravilhas no meio do seu povo, para engrandecer o seu santo nome, Pai. Então opera, Pai, nos teus filhos e nas tuas filhas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado das afrontas do inferno. Graça e paz, apóstolo. Eu vou compartilhar minha experiência de quarta-feira. Na minha experiência, eu fiz a pergunta ao anjo do Senhor, né? E aí ele confirmou. E então eu fui levada a um lugar, assim, muito, muito, muito claro, que eu não sei dizer, sabe, se era no céu. Enfim. E eu não via pessoas ali, eu via apenas uma luz enorme que ela iluminava tudo. E bem no centro daquele lugar tinha um altar. E era um altar diferente, sabe? E sobre ele queimava assim uma chama muito diferente, né? E eu percebi que ela não consumia ali o altar, sabe? Pelo contrário. Quanto mais ela queimava, mais vida ela transmitia, entende? Eu não sei se ela vai entender. Mas era algo muito bonito. E ali eu conseguia sentir a presença do Senhor. E aí eu ouvia a voz dele. E ele falava que aquela não era uma chama comum, que é a chama da presença dele. E que muitos conhecem o poder dele, né? Mas poucos conhecem um fogo que permanece, sabe? E ele falava que é um fogo que emociona por um momento, mas tem fogo que transforma uma vida inteira. E enquanto ele falava, eu via uma chama, né? Aquela chama, e ela se dividia assim em inúmeras pequenas chamas, sabe? E cada uma delas descia sobre um coração. E quando tocava, as pessoas não queimavam suas vestes, sabe? Nem sua pele, nem nada. Mas incendiava, sabe? O interior. E aí eu vi corações que antes estavam frios começando a pulsar, sabe? Com alegria. E ali pessoas cansadas sendo renovadas. E eu via o olhar das pessoas mudando, sabe? O brilho do Espírito Santo mesmo. E aí o Senhor disse que durante a campanha ele acenderia uma chama diferente, né? Que não seria apenas para que sintam a presença dele em um culto, na oração, mas que carreguem esse fogo todos os dias, sabe? E ele falava que ele acenderia corações que estavam apagados, que ele fortaleceria os que estavam enfraquecidos e renovaria aqueles que pensavam que já não conseguiam continuar. E enquanto eu olhava ali, eu percebi que algumas chamas, elas eram pequenas, sabe? No início, mas elas cresciam, né? Ali à medida que aquelas pessoas buscavam mais ao Senhor, sabe? E eu entendi que Ele mesmo havia acendido aquela chama, mas cabia a cada um alimentá-las, sabe? Com oração, com palavra, né? Comunhão com Ele. E ali, mais uma vez, eu ouvi a voz do Senhor e Ele dizia assim: não deixeis que esta chama se torne apenas uma lembrança. Eu chamo vocês para serem portadores da minha presença. E onde entrares, levareis luz, né? Onde houver frieza, levareis calor. E onde houver desânimo, levareis vida. Porque a chama que eu acendo não é para um dia, é para preparar um povo que permanecerá queimando até a minha volta.
Amém? E essa foi a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Que experiência linda, que experiência simples, mas de grande valor. As pessoas ali cheias, sendo tocadas pelo Espírito Santo, o coração, tendo o coração incendiado pelo Espírito Santo e assim fazendo as obras. Irmãos, esse é o nosso chamado. Nós temos pregado isso, nós temos ensinado isso aqui. Sabe que não é só receber dom de arrebatamento, ter experiências, falar em línguas, ter visões, ter revelações, mas, irmãos, como na experiência da jovem, você está cheio do Espírito Santo para sair e cumprir o ID do Senhor, que essa é a principal missão da igreja. Sabe, apóstolo, muitos canais por aí, até canais que nos criticam às vezes, falando de experiência, parece assim que é uma disputa, de quem tem a melhor experiência, de quem tem o melhor arrebatamento, sabe, irmãos? E esquece, que o principal objetivo da igreja é ganhar vidas, é pegar os dons e converter em frutos. Sabe, então eu fico muito feliz quando eu vejo, sabe, pessoas como a jovem Hilary aí, cheia do Espírito Santo, tendo revelações, tendo experiências, e o Senhor mostrando aquilo que tem que ser feito, não é isso, apóstolo? Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, amar e frutificar, não é isso? É isso, e o Espírito Santo, ele dá a direção, Isso é uma das marcas do avivamento. Depois do arrependimento, os frutos que precisam ser gerados, que precisam ser dados no reino, que são as almas. Não tem nada mais precioso do que nós ganharmos alma, Em Provérbios já alertava sobre isso, que o que ganha a alma, sabe, Então, assim, eu fico feliz de ver o Senhor trazendo esse despertamento espiritual, não só para Hilary, mas para todos aqueles que vão estar ouvindo essa experiência, porque eu creio muito que Deus a usa como um canal, como um instrumento, para trazer aquilo que o Senhor, trazer à luz aquilo que está no coração de Deus para essa geração. E nós estamos experimentando a mover extraordinário do Espírito, a presença da glória. Você chegar numa oração e você vê jovens, você vê crianças, você vê adultos, pessoas falando em línguas, sendo batizados com o Espírito Santo, mas o que mais nos alegra no meio de tudo isso é ver eles ganhando vida. E constantemente estão trazendo pessoas para a casa do Senhor, trazendo pessoas para Cristo, e isso impacta muito o nosso coração e nos dá aquele sentimento de que no final de tudo vai valer a pena. Então, assim, é uma experiência impactante porque ela revela exatamente o propósito de Deus conosco, como igreja, como servos do Senhor, como alguém que é cheio do Espírito Santo. Você é cheio, uma das marcas de quem é cheio do Espírito Santo é ganhar vida, É produzir frutos dignos de arrependimento, como está escrito. Então, é uma experiência impactante, inefável. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então é isso, que Deus siga abençoando a sua vida e que você seja cheio da luz do Espírito Santo em sua vida, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa experiência, que o Senhor venha abençoar cada filho, cada filha, Pai, com a tua graça, com o teu poder, Pai, que eles possam ser cheios do Espírito Santo a cada dia mais, Senhor, para pregar, para evangelizar, Senhor, para cumprir o ID do Senhor em todo tempo, seja na escola, no trabalho, aonde forem, Pai. Senhor, que o teu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.